Olá, meu irmão, olá, minha irmã, espero que você esteja muito bem. Hoje é dia 25 de maio, segunda-feira, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. Fazemos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E as leituras de hoje são essas que estão aqui. Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 15 e 20, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14, o Salmo 86, 87, dependendo da sua Bíblia, e o livro de São João, capítulo 19, versículos 25 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor misericordioso possa nos abrir o Espírito para receber a Tua Palavra e que Sua Ruá, o Espírito Santo, possa habitar em nós e que possamos praticar em nossa vida, com a nossa família, com as pessoas que nos rodeiam, a Sua misericórdia. Que Maria Santíssima nos ajude a cada dia sermos exemplo do Evangelho e dar testemunho da graça de Deus. Amém. O relato de Gênesis que nós lemos hoje, ele ganha forma definitiva numa perspectiva de pós-exílio. Ao terminar o exílio, portanto, as grandes monarquias israelenses estão em crise e o autor sagrado utiliza uma linguagem totalmente simbólica para responder àquelas angústias daquele momento histórico, marcadas pela perda da terra, pelo sofrimento no trabalho, a quebra da harmonia comunitária. No momento em que o ser humano vai negando a comunidade, ele começa a jogar a culpa no outro. A mulher que você me deste. Esta frase marca de forma muito forte a leitura, porque é quando o homem reclama da mulher que Deus deu para ele. E isso rompe totalmente o projeto original de comunhão de Deus, de comunhão com Deus. Em meio às consequências do erro, surge a promessa de resistência. Deus diz que a descendência da mulher combaterá as forças da opressão, simbolizadas pela serpente. E ao chamar sua esposa de Eva, mãe de todos os viventes, o texto celebra que resiste e teme brotar mesmo nesse solo marcado pela dor, pela confusão, pela descomunhão. A vida, de fato, ainda ali está presente e insiste em continuar renascendo. É importante dizer que, neste momento, o texto da comunidade de fé, do Gênesis, está trazendo para nós uma nova humanidade a partir de Eva, mãe de todos os viventes. E esse erro cometido por Adão e por Eva, o primeiro homem, a primeira mulher do povo de Deus, é o erro de tentar igualar-se a Deus, é o erro do egoísmo, é o erro de querer ser mais, no sentido de querer ser sagrado, no sentido de querer não ser humano, ser mais que humano. Mas, ainda assim, apesar deste erro, se estabelece e se prevalece a promessa da vida comunitária a partir da mulher, a partir de Eva, que é mãe de todos os viventes. Essa promessa de vida comunitária, que vem depois na segunda leitura, no Atos dos Apóstolos, escrito pela comunidade de São Lucas, por volta dos anos 80, 90 depois de Cristo, portanto, centenas de anos depois de que o Gênesis foi escrito, o texto reflete um período pós-traumático. Primeiro, a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo e a dispersão dos primeiros cristãos depois da ascensão do Senhor. A pequena comunidade reunida
é um grupo extremamente vulnerável em Atos dos Apóstolos. Está sob constante ameaça, perseguições, tanto do Império Romano quanto da Igreja Judaica. E a decisão de Lucas de destacar nominalmente a presença de Maria e das mulheres possui um peso muito forte aqui no Atos dos Apóstolos. Porque naquela sociedade que era extremamente patriarcal do primeiro século, as mulheres eram legalmente invisibilizadas e restauradas nas assembleias que votavam e que eram votadas como religiosas. Ao colocar no coração da comunidade, a igreja nascente rompe com as estruturas de exclusão da sua época. Portanto, mostra-se aqui o papel central das mulheres no começo do cristianismo, e Atos dos Apóstolos rompe com todas as estruturas de opressão que duram milhares de anos. Essa abertura universal cumpre a profecia do Salmo 86 que lemos também, que está composto de uma Jerusalém totalmente empobrecida, politicamente submetida aos grandes impérios. O salmista subverteu a lógica ali imperial e, em vez de uma cidade fechada etnicamente, ele traz Sião. A cidade de Sião é justamente aquela que é como uma mãe acolhedora, que acolhe todas as pessoas da terra, todos os povos da terra, inclusive aqueles que já foram opressores do próprio povo de Israel, como os egípcios e babilônicos. Todos passam, portanto, em Sião até a mesma dignidade, a serem reconhecidas igualmente, não há homens nem mulheres, como vai dizer depois Paulo de Tarso lá na frente. Então em Sião já se vive essa promessa de uma terra sem divisões, de uma comunidade sem divisões, sem hierarquias. E é o Evangelho de São João que vem hoje nesta liturgia da Mãe como Maria da Igreja, de Maria como Mãe da Igreja. Nessa liturgia de hoje, então, o Evangelho de São João vem justamente estruturar como que no primeiro século da Igreja ecoa essa realidade das comunidades joaninas que sofriam, primeiro, a expulsão das sinagogas locais e a opressão do Estado romano, do Império Romano. A crucificação de Jesus foi historicamente um método de execução pública e terrorista do Estado, no sentido de que mostra o terror e o medo a todas as comunidades. E as comunidades de São João, como nós percebemos no Evangelho, nos escritos joaninos, as comunidades estão totalmente amedrontadas, como nós vimos em Pentecostes. É precisamente a partir deste medo e a partir destas perseguições que essa estrutura de morte que tem em Jesus e na sua crucificação, também a sua ressurreição, é ali, nos pés da cruz, que Jesus mostra o que será a igreja dali por diante. Então, unindo sua mãe ao discípulo amado, ele institui exatamente esses laços de solidariedade que vão muito além dos vínculos biológicos de parentesco. Ele instaura uma nova família, ele instaura um novo vínculo comunitário de restabelecimento da dignidade da comunidade. Então, diante do desamparo, do medo provocados pelo império e pela perseguição política e religiosa do seu tempo, Jesus instaura aqui um laço místico, um laço espiritual da comunidade. E como do lado aberto de Jesus sai sangue e água, que são os elementos que simulam um parto, mostra justamente o nascimento da comunidade eclesial, da comunidade de fé, da comunhão da igreja. Para traduzir essa experiência profunda, o pensamento bíblico recorre ao termo hebraico Rachamim, ou Rakamim, que é traduzido frequentemente como misericórdia ou compaixão.
A beleza dessa palavra está justamente na sua raiz, que significa útero. Então, a mesma palavra semita que diz o que é compaixão, ela vem da raiz útero, útero materno, útero feminino. E ao longo da história da salvação, Deus deixa ser visto por nós sob uma ótica dos soberanos distantes e passa a ser compreendido agora pelo amor uterino, pelo amor visceral, pelo amor feminino, que sofre e se contorce de dor ao ver as dores de seus filhos e filhas. Eva é o útero da humanidade histórica. Sião é o útero das nações integradas, da comunhão entre as nações. E Maria, aos pés da cruz, passa agora a ser o útero materno para acolher e nutrir a Igreja de Jesus, a Igreja nascente. Somos gerados, portanto, na solidariedade e chamados a ser no mundo hoje o útero social, que acolhe os que têm sua dignidade sufocada. O Papa Francisco, na sua encíclica chamada Evangelii Gaudium, ou Alegria do Evangelho, número 288, diz assim: sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela vemos que a humanidade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Essa dinâmica de justiça e de ternura, de compreensão e do caminho para os outros, é o que faz as comunidades eclesiais um modelo de evangelização. Partindo dessas leituras e da encíclica, como que a gente vê hoje a nossa comunidade? Como que a gente compreende a crucificação? E como que a gente vê esse amor materno de Maria, esse amor uterino, quebrando as barreiras do preconceito e acolhendo organicamente a cada uma na sua diversidade? Nós temos sido Sião na nossa comunidade de fé? Ou temos sido Babel, onde ninguém se entende? Nós deixamos Pentecostes nascer no nosso meio, onde o Espírito sopra e cada um recebe a língua de fogo que permite entender os outros e compreender os outros na sua própria língua, no seu próprio ser? Nós respeitamos as diferenças ou nós excluímos e oprimimos? Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos ajude a compreender o sentido de ser comunidade e estar em comunhão com Deus. Amém.